turminha do sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo e estudando. Então, hoje, antes de iniciarmos nossa aula, tem uma pessoa querendo dar um recadinho para vocês. Ela vai passar uma mensagem, vai conversar um pouquinho com vocês. Então, eu vou passar agora para ela. Prestem atenção direitinho na mensagem e já já estamos de volta. Olá, turminha da Maria Francisca de Jesus. Espero que vocês estejam todos bem, saudades de todos. Estou passando aqui para falar para vocês que continuem assistindo às videoaulas, fazendo as atividades, não só da disciplina de Geografia e História, mas de todas as outras disciplinas. Com fé em Deus, tudo isso vai passar e logo logo nós vamos estar todos juntos. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve. Tchau, turminha! Bom, espero que vocês tenham gostado da palavrinha aí com a professora, né? Então vamos lá agora, vamos para mais uma aula de geografia. E o tema de hoje, vocês vão abrir aí na página 83, certo? E o tema de hoje, o capítulo 7, tema é continentes e ilhas. Observem esse mapa, certo? E vamos identificar agora, localizar aí os continentes. Então, o que está de verde é o continente americano, né? Que o continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Aí vocês têm aí de amarelo a África, tem vermelho a Europa, o de laranja a Ásia e o lilás a Oceania. E o azulzinho, Antártida. Então, observem, né, a localização aí de cada continente. E agora vamos dar continuidade à nossa aula. Pega o material de vocês, o livro, o lápis, a caneta e abrindo o livro aí na página 83. Coloquei, né, nos slides as mesmas imagens, né, tudo igualzinho o livro de vocês para facilitar a vida de vocês. Então, nós temos aí, como eu já disse, capítulo 7, continentes e ilhas. Então, são divididos em 6 continentes, como vocês viram no slide anterior, né? Continente americano, continente africano, Europa, Ásia, Oceania e Antártica. Então, essa divisão, ela foi considerada, né, principalmente pelos critérios históricos, culturais, econômicos e políticos. Por isso, né, que é chamada essa divisão política. E aí tem, né, os diferentes aspectos físicos, né, o clima, relevo, vegetação, que são muito variados, né, nos continentes. E vamos dar continuidade. Então, observe o mapa, né, aí, o mapa de cada um dos continentes. Como eu já iniciei a aula mostrando para vocês, né, a localização de cada continente. E aí nós estamos repetindo agora, que tem no livro de vocês, na página 83, para que vocês, né, fixem melhor aí na cabecinha de vocês, para vocês guardarem essa imagem. Então, continente americano, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Vamos lá. Vamos saber um pouquinho da América, né, do continente americano. Nós fazemos parte, né, do continente americano, o Brasil faz parte do continente americano, está localizado aí na América do Sul. A América, né, como foi representado na página anterior, é o continente mais extenso no sentido norte e sul, certo? Então, ele é o mais extenso no sentido norte e sul. Observem aí a imagem do mapa. Então, vocês observam que no sentido norte e sul, né, quando vocês comparam, né, a imagem com os outros continentes, então o continente americano é o mais extenso. Ele tem aproximadamente 17 mil quilômetros. Então, é o segundo maior continente do planeta em área territorial também. E ele é dividido, como eu falei para vocês, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, na América do Norte, né, tem Estados Unidos e Canadá, que são os países mais desenvolvidos do mundo. Eles são considerados os mais desenvolvidos do mundo. Então, né, desenvolvidos são ricos, né? Então, tem uma agropecuária moderna, ampla rede de transporte e de serviços. Dando continuidade. Então, aqui o Brasil, o México e a Argentina
tem desenvolvimento industrial e grande dinamismo econômico, mas apresentam enormes desigualdades sociais. Então, nosso Brasil, né, vem crescendo, né, vem investindo bastante nessa questão da industrialização. Foi de uma industrialização tardia, mas vem, né, fazendo esses investimentos, mas, né, ainda existe uma grande desigualdade social. Então, eles, no continente americano, se classificam aí, né, Brasil, México e Argentina, que vem crescendo, mas que ainda existe uma grande desigualdade social. Em países como Haiti, Equador, Bolívia e Guatemala, a agricultura e a extração de minérios são ainda as principais atividades econômicas e a pobreza é marcante. Então, observem, né, que no nosso continente, o continente americano, existem países, né, como Haiti, Equador, Bolívia, Guatemala, que ainda eles têm um processo de agricultura bonzinho, tem minérios, extração de minérios, mas a pobreza é muito grande. Então, existem vários fatores, né, que vão classificar esses países, porque existe esse grande número, né, de pessoas, né, pobres aí. Muitos desses países têm o turismo como importante setor da economia. Então, vocês observam aí também, né, que vários países têm como turismo um importante setor da economia. Continente africano. O continente africano possui o maior número de países e é o segundo mais populoso do mundo. O continente possui muitas riquezas minerais, mas foi imensamente explorada pelos estrangeiros europeus no passado colonial e por empresas estrangeiras como as chinesas. Então, o continente africano era para ser um continente, se fosse uma colonização de povoamento, poderia ser um continente, né, com condições sociais melhores, mas ele foi, né, de colonização de exploração. Então, os europeus chegaram no território africano e foram explorar todas as riquezas existentes no território. Então, não só os europeus, mas também algumas empresas, né, chinesas também se destacam aí, né, nessa exploração, principalmente das riquezas minerais do continente africano. Existem, né, no continente africano alguns países que se destacam: África do Sul, Nigéria e Egito, que têm uma economia baseada em serviços e na indústria. Eles conseguem, né, se classificar melhor, eles conseguem ter um destaque melhor, principalmente em sua economia. De maneira geral, os países africanos detêm baixo índice de desenvolvimento econômico e social. A fome e as doenças atingem boa parte da população, principalmente na Etiópia, na Somália e na Serra Leoa. Estima-se que milhões de africanos vivam com o equivalente a menos de $1 por dia. Então, vocês observem, né, as condições financeiras, né, da população do continente africano, que não são fáceis. Né, eles vivem em um nível de pobreza muito alto e imagine viver, né, com menos de $1 por dia para fazer todas as refeições. Então, tem condições de ter uma vida digna, né? Então, eles vão passar dificuldades, vão passar fome. Muitas pessoas vão adoecer, né, porque o que eles têm não vai conseguir suprir a necessidade. Né? E nós precisamos diariamente estar se alimentando com vitaminas, proteínas, né? E aí, com esse valor, como é que eles vão conseguir, né, sobreviver? Como é que eles vão conseguir suprir essa necessidade? Então, com o tempo, eles vão adoecendo, o corpo vai ficando fraco, porque as condições financeiras não vai estar favorecendo para ter uma qualidade de vida boa. Vamos lá. Então, aqui nós temos, né, um mapa do continente africano. E observem, né, ele tem muitos países, mas ainda as condições financeiras, o índice de desenvolvimento, o IDH, o índice de desenvolvimento humano, ainda é muito baixo no continente africano. Europa é um continente que a maioria dos países apresenta grande desenvolvimento econômico e boa qualidade de vida, em destaque para o Reino Unido, a Alemanha e a França.
No entanto, também há problemas sociais no continente, como conflitos entre povos de diferentes culturas, religiões e etnias, além de pessoas vivendo na pobreza e elevado desemprego. Na Europa, né, considerado um continente desenvolvido, né, quando nós falamos em desenvolvidos, nós lembramos que a população vai ter condições suficientes para ter uma qualidade de vida boa, né? Então, observem que ele destaca aí Reino Unido, Alemanha e França, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida desses 3 países na Europa é muito boa. Mas, né, mesmo no continente europeu, sendo um continente rico, existem também problemas sociais, certo? Então, não é dizer que um continente é rico que ele não vai ter problemas sociais, né? Problemas de conflitos, então conflitos de culturas, religiões, etnia, então sempre vai ter, né, problemas sociais e tem um índice elevado de desemprego. A Europa possui um bloco político e econômico denominado União Europeia, em que não há barreiras para o comércio entre os países que dele fazem parte. Então, Europa, né, é um bloco econômico aí. O principal interesse é a circulação de mercadorias, né? Então, eles circulam as mercadorias sem inserção, né? Como o texto próprio coloca, não há barreiras para o comércio. Então, eles têm um acordo, reduz aí os impostos, então não existem barreiras para a circulação, certo, dessas mercadorias produzidas no continente europeu. Aqui nós temos um mapa, Europa, divisão política, um mapa de 2016, só para vocês observarem, questão de localização. A Ásia, vamos falar agora um pouquinho da Ásia. O continente asiático tem a maior área territorial do mundo e concentra 60% da população da Terra. Nele estão os 2 países mais populosos do mundo, China e Índia. A economia da Ásia é muito diversificada, né? Alguns países apresentam grande desenvolvimento industrial, como o Japão e Coreia do Sul, mas muitos outros enfrentam graves problemas sociais, como Paquistão, Índia e Bangladesh. É no continente asiático que se localiza o Oriente Médio. Os países do Oriente Médio possuem cerca de 50% das reservas do petróleo do mundo e concentram povos de diferentes etnias e religiões. Então, alguns países, né, também no continente asiático, enfrentam problemas como carência de água, tensões e conflitos por motivos econômicos ou pela intolerância religiosa e étnica. O sul e sudeste da Ásia são áreas muito instáveis, áreas sujeitas à ocorrência de erupções vulcânicas e terremotos. Então, falando um pouquinho sobre a Ásia, recapitulando, é um continente muito populoso, né, concentra aí 60% da população da Terra. Lembre-se sempre disso, que quais são os países mais populosos do mundo? Lembrem sempre, China e Índia. Mas também a economia da Ásia é muito diversificada e tem um desenvolvimento industrial avançado. Alguns exemplos, Japão e Coreia do Sul. E existe também vários né, problemas sociais. Lembre, eu vou colocar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma casa com 12 filhos, a mãe faz lá uma torta, e aí vão lanchar, cada um recebe sua fatia. Uma casa com 2 filhos, a mãe faz uma torta, e ali aquela torta passa a semana toda, e vão comendo devagarinho. E uma casa com 12 filhos vai ser uma sentada, né? Então, quanto mais pessoas eu tenho em um país, mais problemas sociais, né? Mais investimento o governo vai ter que estar realizando. Enquanto menos pessoas eu tenho em um país, em um continente, eu vou ter o quê? Uma qualidade de vida boa, eu vou ter uma alimentação também boa, então eu vou ter condições de suprir as minhas necessidades. Então, enquanto mais gente, mais problemas, mais investimentos, o governo vai ter que estar investindo, gerando emprego, tá? Para as pessoas terem uma qualidade de vida boa.
Então, eu coloco esse exemplo aí do continente asiático. Vamos dar continuidade. E aqui, né, Ásia, divisão política em 2016. Então, também, né, uma divisão, observem aí a localização, como eu já falei, da China, da Índia e vários países aí, né, do continente asiático. E aqui, nós vamos fazer uma revisão do que foi visto hoje. Né? Se vocês quiserem tirar foto para guardar, isso é muito importante. Então, Europa é o segundo menor continente em superfície do mundo. É constituído por 50 países e é o quarto continente mais populoso, representado de cerca de 11% da população mundial. América, continente localizado no hemisfério ocidental, é dividido em subcontinentes. América do Norte, América Central e América do Sul. Possui 35 países e 18 dependências. África é o terceiro maior continente, é o segundo mais populoso da Terra, possui quase 1 bilhão de habitantes, também possui 54 países independentes e apresenta uma enorme variedade étnica e cultural. Antártida, continente praticamente coberto por geleiras, sendo, portanto, mais frio. Não possui população permanente. Na Antártica, as pessoas vão mais para turismo, para passeios, né, para conhecer. Oceania, continente que corresponde a uma região geográfica composta por ilhas. Possui 16 países e 22 dependências, localizada entre o Oceano Índico e Pacífico. Ásia é o menor dos continentes. É o maior dos continentes, composto por 45 países. Abriga cerca de 3/5 da população mundial. É banhada pelo Oceano Índico, Pacífico, Glacial e Ártico. Então, aqui nós temos um resuminho das grandes extensões de terras imersas localizadas por massas de água. Então, limitadas por massas de água. Então, são os continentes. Observem, tirem a foto. Aqui foi um resuminho da aula de hoje. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, se cuidem, né? Fiquem com Deus e continuem comentando, compartilhando, respondam a atividade que está aí na descrição do vídeo, certo? Continuem compartilhando, comentando. Forte abraço, fiquem em casa e fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau.